E se eu te dissesse que o maior obstáculo entre você e o sucesso não está no mundo lá fora, mas dentro da sua própria mente? A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que falta algo. Falta dinheiro, falta oportunidade, falta sorte, falta alguém que ajude. Mas quase ninguém para questionar o que realmente está faltando. A verdade é simples e desconfortável. O mundo não responde ao seu potencial. Ele responde à forma como você se enxerga. Se você se vê como alguém comum, você vai agir como alguém comum. Se você se vê pequeno, vai aceitar pouco. Mas quando você muda a forma como se vê, tudo começa a mudar. Pessoas bem-sucedidas não esperam se sentir prontas. Elas se posicionam primeiro e o resultado vem depois. Elas entram em ambientes sem pedir permissão. Falam com convicção antes mesmo de terem todas as respostas. Agem como se pertencessem ao lugar que desejam ocupar. E não é arrogância, é consciência. Consciência de que ninguém vai acreditar em você antes que você acredite em si mesmo. O sucesso não começa quando alguém te valida. Ele começa no momento em que você decide parar de duvidar de si. Então a pergunta não é: será que eu sou capaz? A pergunta real é: até quando eu vou continuar agindo como se não fosse? Porque no dia em que você muda essa resposta, sua vida começa a mudar junto. Tudo na sua vida hoje é consequência direta da forma como você se enxerga. Não das suas habilidades, não da sua inteligência, mas da imagem que você carrega de si mesmo. A sua autoimagem funciona como um limite invisível. Ela determina o quanto você se permite ganhar, crescer, tentar e conquistar. Se, no fundo, você se vê como alguém que não nasceu para vencer, vai se sabotar sem perceber. Vai recuar diante das oportunidades. Vai aceitar menos do que merece. Agora observe pessoas confiantes. Elas não são melhores do que você. Elas apenas se enxergam de forma diferente. Elas caminham com postura, falam com segurança, tomam decisões sem pedir validação. E aqui está algo importante. Elas não esperaram o sucesso chegar para se sentirem confiantes. Elas agiram como vencedoras antes de vencer. A maioria das pessoas faz o contrário. Espera ter resultados para então mudar o comportamento. Mas a ordem real é: primeiro você muda a identidade, depois a realidade acompanha. Quando você começa a se ver como alguém capaz, suas escolhas mudam, seu comportamento muda. As pessoas começam a te tratar de outra forma, porque o mundo reage à energia que você projeta. Se você não se leva a sério, ninguém vai levar. Mas no momento em que você decide mudar a forma como se vê, você redefine o teto da sua própria vida. A pergunta é simples: quem você está sendo hoje? E quem você precisa decidir ser a partir de agora? Existe uma diferença gigantesca entre querer algo e precisar desse algo. Querer é confortável. Querer permite desistir. Querer aceita desculpas. Mas quando o desejo se torna ardente, quando ele vira uma necessidade interna, não existe plano B. As pessoas que conquistam grandes resultados não são movidas por vontades passageiras. Elas são movidas por um fogo interno que não se apaga com dificuldades. É esse tipo de desejo que faz alguém continuar quando ninguém mais acredita. É esse desejo que faz você levantar mesmo depois de cair. Não porque é fácil, mas porque parar não é uma opção. Um desejo fraco morre no primeiro obstáculo. Um desejo ardente se fortalece com a resistência. E aqui está o ponto-chave. O sucesso não nasce de sonhos vagos. Ele nasce de uma decisão emocional profunda. Pergunte a si mesmo com honestidade: o que você diz que quer, você realmente quer? Ou você apenas gosta da ideia de ter? O desejo verdadeiro não te deixa em paz. Ele te incomoda. Ele te empurra para fora da zona de conforto. Ele exige ação. Se o seu objetivo não te tira o sono, se ele não te faz repensar suas escolhas, provavelmente ele não é forte o suficiente. Grandes conquistas começam quando o desejo deixa de ser opcional e passa a ser inegociável. E quando isso acontece, o caminho pode até ser difícil, mas desistir deixa de existir. Um dos maiores motivos pelos quais as pessoas não chegam a lugar nenhum não é falta de esforço, é falta de clareza. Muita gente diz que quer sucesso, liberdade ou prosperidade,
mas não consegue explicar exatamente o que isso significa. E quando o objetivo é vago, a ação também é fraca. A mente precisa de direção. Ela funciona melhor quando sabe exatamente para onde está indo. Sonhos indefinidos geram confusão. Objetivos claros geram foco. É por isso que pessoas bem-sucedidas sabem exatamente o que querem alcançar. Elas transformam sonhos abstratos em metas específicas. Não basta dizer "eu quero mudar de vida". Você precisa saber como essa nova vida se parece. Onde você quer chegar. O que precisa acontecer para você dizer "eu consegui". Quando você coloca um objetivo no papel, algo muda. Ele deixa de ser apenas um pensamento e se torna um compromisso. Você para de negociar consigo mesmo. Além disso, visualizar o resultado diariamente fortalece essa clareza. Quando você se vê alcançando aquilo que deseja, seu cérebro começa a buscar caminhos para tornar isso real. Clareza elimina distrações. Ela filtra decisões. Ela direciona sua energia para o que realmente importa. Se você não sabe exatamente para onde está indo, qualquer caminho serve, e isso é perigoso. Então a pergunta é direta. O que exatamente você está buscando construir? Quando você define isso com clareza, o desejo ganha forma, a ação ganha direção, e o progresso deixa de ser acaso. Existe algo que todos os grandes vencedores têm em comum. Independente da área, da época ou das circunstâncias, eles acreditaram em si mesmos quando ninguém mais acreditava. A fé em si mesmo é invisível, mas é ela que sustenta tudo quando os resultados ainda não apareceram. É fácil acreditar quando tudo está dando certo. Difícil é manter a confiança quando os números não aparecem, quando as portas se fecham e quando o mundo insiste em dizer que você não é capaz. É nesse momento que muitos desistem, não por falta de talento, mas por falta de crença. A fé em si mesmo não significa ignorar dificuldades. Significa decidir continuar apesar delas. É acordar todos os dias e dizer: eu ainda estou aqui. Eu ainda sou capaz. Eu ainda vou conseguir. Quando você acredita em si mesmo, seu comportamento muda. Você fala diferente. Você age diferente. Você enfrenta desafios com outra postura. E essa postura gera respeito, gera oportunidades, gera movimento. O mundo não testa quem acredita em si por acaso. Ele testa para ver se essa crença é real. Se você abandonar sua fé na primeira dificuldade, ela nunca foi sólida. Mas quando você permanece firme, mesmo sem garantias, você constrói algo que ninguém pode tirar de você. A fé em si mesmo não garante um caminho fácil, mas garante que você não vai parar. E quem não para, inevitavelmente chega. A sua mente está sendo programada todos os dias, quer você perceba ou não. Cada pensamento repetido, cada frase que você diz para si mesmo, se transforma em um comando. O problema é que a maioria das pessoas nunca escolheu conscientemente quais programas estão rodando na própria mente. Elas repetem dúvidas, reforçam medos, confirmam limitações e depois se perguntam por que continuam no mesmo lugar. Autossugestão é o ato de assumir o controle desse processo. É decidir, de forma intencional, quais pensamentos você vai permitir que se repitam dentro de você. A mente aprende por repetição, não por lógica. Por isso, aquilo que você afirma todos os dias acaba se tornando a sua verdade. Quando você reforça internamente que é capaz, que aprende rápido, que supera desafios, seu comportamento começa a se alinhar com essa identidade. No início, pode parecer estranho. Sua mente pode resistir. Anos de condicionamento negativo não desaparecem de um dia para o outro, mas persistência muda padrões. Quando você repete uma nova narrativa diariamente, ela deixa de ser esforço e se torna identidade. E quando algo vira identidade, você não precisa mais se forçar, você simplesmente age. Autossugestão não é ilusão, é treinamento mental. Você já vem se treinando há anos. A diferença agora é fazer isso a seu favor. A pergunta é simples: que tipo de mente você está construindo todos os dias? Muita gente trabalha duro todos os dias e ainda assim não sai do lugar. Não é falta de esforço, é falta de direção.
O mundo não recompensa quem sabe um pouco de tudo. Ele recompensa quem se torna extremamente bom em algo específico. Conhecimento geral te mantém informado. Conhecimento especializado te torna valioso. A diferença entre pessoas comuns e pessoas fora da curva não está na quantidade de trabalho, mas no nível de maestria que elas desenvolvem. Os melhores em qualquer área não são apenas dedicados. Eles são profundos. Eles entendem os detalhes que a maioria ignora. E aqui está um erro comum: consumir informação sem aplicar. Ler livros, assistir vídeos, fazer cursos, sem colocar nada em prática, não gera transformação. Conhecimento só vira poder quando se transforma em habilidade. Isso exige estudo intencional, prática constante e disposição para errar, ajustar e melhorar. Quanto mais você aprofunda uma competência, mais difícil se torna substituir você. E quando você se torna difícil de substituir, as oportunidades começam a te procurar. Mas atenção, maestria não é um destino final, é um compromisso contínuo. O momento em que você acredita que já sabe o suficiente é o momento em que começa a ficar para trás. Então a pergunta é clara: qual habilidade, se dominada, mudaria completamente seu jogo? Decida se aprofundar, decida sair da média, porque quem domina algo raro nunca fica sem espaço no mundo. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, ela falha por não decidir. A indecisão parece inofensiva, mas é um dos maiores destruidores de sonhos que existem. Enquanto você pensa demais, as oportunidades passam. Enquanto você espera o momento perfeito, outra pessoa age com o que tem. Pessoas bem-sucedidas entendem algo fundamental: clareza não vem antes da ação, ela surge depois. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Você precisa apenas dar o primeiro passo. Cada decisão tomada fortalece sua confiança. Cada ação executada ajusta sua rota. Mas quem não decide, não aprende. Esperar segurança total é uma ilusão. Nunca haverá garantias. Nunca haverá certeza absoluta. O progresso sempre exige movimento, mesmo em meio à dúvida. E aqui está a verdade que poucos aceitam: uma decisão imperfeita é muito mais poderosa do que nenhuma decisão. Quem vence decide, age e corrige no caminho. Quem fica parado espera uma confiança que só nasce depois da ação. Então, se existe algo que você vem adiando, um projeto, uma mudança, uma escolha difícil, talvez o problema não seja falta de preparo, mas excesso de hesitação. Decidir é assumir responsabilidade. Agir é se posicionar. E o mundo responde a quem se move. Todo mundo começa animado. Poucos continuam quando fica difícil. É aí que a persistência separa quem apenas sonha de quem realmente realiza. A maioria desiste no primeiro obstáculo. Alguns param no segundo. E quase ninguém permanece tempo suficiente para ver os resultados aparecerem. O problema não é o fracasso. O problema é desistir cedo demais. Persistência não é teimosia cega. É a capacidade de continuar ajustando, sem abandonar o objetivo. Pessoas bem-sucedidas falham muitas vezes. A diferença é que elas falham em movimento. Elas caem, aprendem, corrigem e voltam mais conscientes. Quem para no primeiro erro nunca descobre o quanto poderia crescer. Existe um ponto invisível em qualquer jornada, em que tudo começa a fazer sentido. Mas esse ponto só é alcançado por quem insiste. A maioria desiste poucos passos antes da virada. Persistência não exige motivação constante. Ela exige compromisso. Nos dias bons, você avança. Nos dias ruins, você não abandona. E aqui está uma verdade desconfortável: quem não desenvolve persistência vive sempre à mercê das circunstâncias. Mas quem persiste constrói algo maior: confiança em si mesmo. Porque cada vez que você continua, mesmo cansado, mesmo frustrado, você prova para si que é capaz. E essa certeza muda tudo. As pessoas superestimam grandes decisões e subestimam pequenas ações. Mas o sucesso não nasce de momentos grandiosos. Ele é construído no invisível do dia a dia. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando define quem você se torna.
Hábitos são escolhas que deixaram de exigir esforço. São ações repetidas tantas vezes que se transformaram em padrão. E é exatamente por isso que eles são tão poderosos. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Precisa mudar o que faz todos os dias. Uma leitura curta, uma prática diária, uma decisão melhor hoje do que ontem. Essas pequenas escolhas parecem insignificantes no começo, mas com o tempo criam resultados impossíveis de ignorar. O erro mais comum é buscar intensidade sem constância. Começar forte, mas não continuar. O verdadeiro progresso vem da repetição consciente. Hábitos constroem disciplina. Disciplina constrói identidade. E identidade define resultados. Quando você muda seus hábitos, não está apenas mudando o que faz, está mudando quem você é. E aqui está a chave. Não espere motivação para agir. Use os hábitos para agir mesmo sem motivação. Porque quando o comportamento se torna automático, o sucesso deixa de ser uma luta e passa a ser consequência. No fim, a pergunta não é o que você quer conquistar, mas quem você está se tornando todos os dias.